Olá, boa tarde, 1h07. O Sala de Redação está no ar desta sexta-feira e com você nós vamos fazer o programa, projetar aquilo que está acontecendo na dupla Grenal. O técnico Abel acaba de ser noticiado que ele está com problema de Covid, ou seja, vai ficar fora desse jogo e do jogo da quarta-feira. Enfim, tem muita coisa para a gente falar, tudo em nome do Pix. Nós teríamos uma grande festa, né? Mas em função do que está acontecendo na pandemia, a gente não pode chegar junto, mas o aniversariante de amanhã poderia mandar um galeto Mamma Mia para todos nós para festejar o aniversário dele. Eu estou falando de Adroaldo Guerra Filho, a quem eu desejo muita saúde, muita felicidade, que se cuide bastante do coronavírus e que fique conosco ainda muito. Tem mais um, viu, anos, Pedro? Tá bom, Guerrinha? Tem mais um. Obrigado, Pedro. Tem mais um amanhã, Diogo Olivier também. Então eu vou ganhar 2 galetos, é isso? Se tu esqueceu, eu não vou mandar pra ti. Eu vou mandar pro Guerrinha, pro eu tô penalizado, não tem problema. O Guerrinha manda um e tu manda um pra todo mundo. O Guerrinha dá todo mundo, depois eu ganho um. Não, manda pizza. Eu levo sempre vantagem nesse aniversário duplo. Como a celebridade e o homem pop é o Guerrinha, eu entro sempre na carona. Ninguém esquece do meu aniversário, entendeu? Porque as pessoas lembram do Guerrinha e lembram que eu faço no mesmo dia. É uma vantagem, Quando eu que nem eu faço no mesmo dia do Gabardo. Quando eu descobri que o Diogo era do mesmo dia, eu fui saber se os pais eram iguais. Eu faço aniversário no mesmo dia do Gabardo. Que a gente fazia uma vaquinha só. Como é que é? Na redação, quando nós estávamos na redação, a festa era grandiosa, porque eram 2 que dividiam a conta, né? Claro. Mas não te esquece, né, Guerrinha? Manda pra mim, que agora eu fiquei só com um galetinho, só pra meio-dia, tá? Obrigado pela lembrança aí. Tá bom. Diogo, pra ti também muita saúde. Continua essa grande figura que nós queremos muito. Vocês são 2 figuras realmente maravilhosas e que fazem parte desse programa, que muito nos orgulha. Então, parabéns para vocês todos, tá legal? Bom, obrigado Pedro, te agradecendo. Eles merecem. Como tu me ajudou. O Pedro me ajudou muito quando eu comecei, assim, nas jornadas, né? O Pedro sabe disso, né? Me dando dicas. É uma chance de agradecer. A gente se esforça. Parabéns, gurizada. Muita saúde. Muita saúde para você. Legal. Pedro, a gente vai atrás. Nós precisamos da saúde do Toigo. Mas o Toigo... Quando é o aniversário do Toigo, meu Deus? A gente dá parabéns pra ele já. Do Nelson. O Toigo... Não, o Santaninha não te mete. Santaninha, quem tá mandando é o Toigo. Santaninha não te mete. É o Toigo, é a doutora Andiara, tá entendendo? E o Nelson passou, o Nelson tá noutra. Continua assim, pra te ver. Continua negando a existência e a magnitude do Nelson, pra te ver. Eu sou que nem o Bolsonaro, que nega o coronavírus, eu nego o Nelson. Eu e o Diogo somos de um mês tão importante que tem até 13º uma parte esse mês aí. Sim, isso foi. Inclusive, quando o 13º foi feito, foi pensando em vocês, né? Não tem dúvida, tá? Bom, o Leonardo Oliveira, a coisa é tão grave que até o Abel pegou coronavírus, hein? Pois é, e é preciso muito cuidado, né? O Abel já é um cara. O Abel acho que tem 72 anos. Vai fazer 68. Não, 68. E tomara que corra tudo bem com o Abel. Agora, o Palmeiras chegou a 25 casos, né? O Palmeiras teve mais 5 casos hoje. Está se alastrando. Deus. E aquilo que a gente debateu, os jogadores, assim como a sociedade toda, os jogadores relaxaram um pouco, flexibilizaram. E acho que foi o Diogo que trouxe, é o momento dos clubes sentarem e apertarem o cinto na sua bolha e alertar, porque é uma questão muito preocupante, até porque, além dessa convivência, os jogadores estão constantemente em trânsito, né? Estão sempre em viagem. Se não viajam na quarta, viajam no domingo. São portadores podem ser potenciais portadores do vírus. Então é hora do clube chamar numa conversa e fechar de novo a bolha. A bolha furou. Como diz a nossa filósofa e professora Andressa Xavier, virou ninguém é de ninguém, né, Pedro? O futebol tinha uma chance ímpar. Esse é o lema dela. O futebol tinha uma chance ímpar. O futebol tinha uma chance ímpar de dar um grande exemplo. Qual era o acordo nacional? O futebol pode voltar porque a natureza do exercício permite que se faça
uma atividade com testagem em massa e os infectados vão ser retirados do convívio e assim a gente vai contribuir para o combate à epidemia. Esse era o acordo nacional. Só que aí as coisas vão acontecendo e a gente vê que os jogadores não estão se cuidando, porque me parece óbvio isso, né? Porque o clube tem uma bolha sanitária. O cuidado não está acontecendo ali fora. E aí há um monte de infectados cada vez mais, os jogos acontecem da mesma maneira, não tem problema nenhum, daqui a pouco estão até discutindo de novo volta ao público nos estádios, e fica aquela sensação terrível que o futebol voltou só por voltar. E não era esse o acordo inicial, né? É mais uma chance que o futebol está perdendo de dar um exemplo, assim, de tentar fazer alguma coisa para o coletivo, de um modo geral. E não dessa maneira que está acontecendo. Mas aquele exemplo do Atlético Mineiro me parece que é, digamos assim, um indicativo do que está acontecendo, desse relaxamento. Então, o gerente de esportes do Atlético Mineiro, o seu Andreata, sei lá como é o nome do cara lá, que eu não me lembro mais. Tá? Andreata. Ele resolve fazer a festa de aniversário dele num restaurante, convida jogadores, comissão técnica e tudo. E aí deu aquele surto. Ou seja, não é dentro do ambiente do treinamento, nem do ambiente do jogo, nem do ambiente do avião, nem do ambiente do aeroporto, e nem do ambiente do hotel. É do ambiente criado por eles para fazer uma festividade no momento que não se pode fazer festividade. Aconteceu com o Lincoln do Flamengo agora, Pedro, a mesma coisa. Ele foi flagrado lá, foi numa festa lá, e teve vídeo e tal. E aí o que acontece? As direções dão uma advertência e está seguindo o baile. Aquela ideia que o futebol está reproduzindo o que acontece na sociedade, como sempre, né? As pessoas estão fazendo isso, não estão se cuidando. E é bom que a gente reforce, né? Máscara, lavar as mãos, lavar as mãos, né? Além de todos os outros cuidados que a gente sabe, mas se é, digamos, quase que impossível agora de segurar as pessoas, que elas pelo menos façam isso, lavem bem as mãos e usem máscara. Pois é, quem tem que trabalhar vai trabalhar todo equipado, etc. Né? Mas eu acho que essa notícia, eu até gostaria de te ouvir, Davi, porque é um cara que te interessa bem nesse tipo de coisa aí, que tem uma ideia bem avançada sobre isso. Essa tentativa da Pfizer de junto ao FDA, lá nos Estados Unidos, conseguir fazer com que a vacina comece a ser aplicada. O que tu acha disso? Vai conseguir, porque o FDA está sensível, né, a esse tipo de... Como o mundo todo, né? A gente vê que o mundo inteiro está sensível aí para que se encontre uma solução. E a Pfizer vai conseguir, o FDA vai dar essa permissão. Já aconteceu outras vezes, né? O FDA era mais rigoroso antes, sabe? Ele demorava muito mais para liberar um medicamento. Até que um diretor do FDA, a mulher dele morreu de câncer uma vez, morreu de câncer havendo em testes um remédio que poderia tê-la salvo, né? Então, depois disso, se foi um trauma e o FDA começou a fazer, claro que eles têm todos os critérios, eles são cuidadosos, né? Mas quando já está na fase 3, a chance de ser aprovada é grande, né? Está funcionando, a chance de ser aprovada é grande, então o FDA provavelmente vai liberar. Acho que até o final desse ano nós vamos ter a vacina sendo aplicada já nas populações dos Estados Unidos, desses países da Europa que já estão mais adiantados nessas questões, né? Faltava, né, Pedro, aqui no Brasil, a gente tem um comportamento federal, digamos assim, né, de todo o país, né, do governo federal, nesse sentido, né, de busca da vacina para todos os brasileiros. Tem uma coisa que me preocupa. Eu ontem estava olhando os sites e me deparei com a notícia de que o Scarpa, o jogador do Palmeiras, pela segunda vez foi acometido da Covid. Eu achei que o cara pegava uma vez e chega, né? Mas não, ele pegou pela segunda vez. Tem alguns casos. Isso preocupa, né? Mas tem uma outra explicação. Primeiro que não tem a resposta ainda para esses casos, né? Se pode acontecer a segunda vez, se é raro, quantas vezes isso pode ocorrer. Mas tem a questão dos testes também. Às vezes o teste feito não foi confiável na primeira vez e é feito agora. Então tem algumas coisas a serem analisadas por aí, mas é assunto para os cientistas estudarem, viu, Guerrinha? Bom, mas a reincidência... Guerrinha. Mas a reincidência, Andressa, como é que funciona?
Tá, vamos fazer em cima do outro. Não, vamos fazer o seguinte, a reincidência é em casos muito pequenos, são poucos os casos de reincidência, e com essa ressalva trazida pela Andressa de que pode... E a explicação, Pedro, a explicação que continha na matéria, do médico do Palmeiras era a seguinte: da primeira vez ele apresentou sintomas muito leves, quase que não se notava. Agora não. É um coronavírus júnior. Agora não. Agora ele acusou e foi testado e a gente viu que realmente ele está acometido do Covid. Então, sabe, isso é que deixa as pessoas assim, né? Poxa, eu peguei uma vez, será que eu vou pegar de novo? Né? Então que venha logo essa vacina, pelo amor de Deus. Isso. Guerrinha, Osmar Loss será o treinador do Inter, pelo menos nos próximos 2 jogos, um dos quais é contra o Boca. O que tu achas? Não vai acrescentar muita coisa não, Pedro. O time vai ser praticamente, o time é o do Abel, tá? E quem vai dar as cartas, porque está melhor situado, é o Leomir. Que é o auxiliar do Abel, né? E viveu esses 9, 10, 11 dias juntos aí. Mas não importa quem vai estar ali. Importa que o Inter tem que ganhar do Fluminense. Precisa fazer uma apresentação de luxo? Não precisa. Precisa ganhar. Está na hora de parar com esse negócio de que, olha, o Internacional ganha uma, empata 2, perde outra. Não, tem que ter sequência, porque o Inter vai lutar por uma coisa que não é fácil de ser obtida. Uma vaga direta na Libertadores. E o Fluminense, como tu falou, e eu já também tinha falado isso, o Fluminense está ali nos calcanhares da turma que briga pelo G4. E se tu fizer 3 pontos no Fluminense, tu afasta ele um pouco mais dessa briga, é 1 a menos. Então é necessário, é urgente, é essencial que o Inter ganhe no domingo. E agora vai fechar um turno exato, né, da lesão do Guerreiro, porque ele se lesionou justamente nesse jogo com o Fluminense no Maracanã, quando o Inter saiu na frente e depois tomou a virada com os 2 gols do Nenê, né? Então, e ontem, na verdade, assim, quando o Guerrinha falou sobre a atuação exuberante do Inter contra o Santos, eu fui procurar, assim, qual era o time do Inter que jogou naquela partida, né? Então era o Lomba, o Saravia, o Fux, caiu. Agora às vezes o Marinho está falando do Guerreiro, né? E a saída do Guerreiro, por incrível que pareça, acabou sendo assim, revelando um outro jogador, que foi o Galhardo, né? Que ocupou um espaço que era do Guerreiro e acabou sendo bom pro Inter. E agora o Abel, claro. Não, e o Cudê conseguiu transformar o Inter num time ainda competitivo com a saída do Guerreiro mesmo, né? Não, eu ia acrescentar, e agora o Abel não vai poder treinar, talvez até seja bom pro Abel, que vai ficar um tempo até observando um pouco mais, se informando um pouco mais, né, tentando ter um pouco mais de intimidade com o grupo do Inter, assim, nem que seja assistindo aos jogos, né? E o Osmar Loss talvez tenha mais intimidade com o grupo do que o Abel, né? Pode ser que até que não seja ruim pro Inter isso também. É difícil, Davi, porque o Loss, ele estava num cargo gerencial no Corinthians. Claro que ele nunca deixou de ser técnico, mas nos últimos tempos ele não vinha nem no campo. Ele estava numa coordenação técnica. Ele tinha treinado o Guarani esse ano, né, Léo? O Loss chegou depois do Abel. Talvez esteja mais atualizado, conheça, por exemplo, os jogadores da base, porque a vinculação dele lá no Corinthians era com a base, né? Ele deve estar acompanhando todos nesse mercado, todo mundo acompanha todo mundo. Vai conhecer o Peglo, o Johnny, ele deve estar mais inteirado do que acontece no Inter do que o Abel quando veio. Até foi surpreendente. O Abel não conhecia alguns jogadores, mas é um desafio para ele também. E é preciso ver se a ideia de jogo, embora o Abel tenha avançado o time um pouco mais contra o América, uma marcação mais alta, mas se a ideia de jogo, se ela vai seguir nesse processo de transição, ou se vai ter alguma alteração. O que preocupa é que parece que o Inter vai poupar jogadores contra o Fluminense. Eu não sei na minha concepção não é uma boa atitude. O Inter precisa priorizar o Campeonato Brasileiro.
tudo que acontecer na Libertadores é lucro. Porque é muito mais fácil o Inter ter sucesso em algum objetivo no Brasileiro do que na Libertadores. Será Agora que não não tem a cota atrás disso, Guerrinha? Mas o Diogo... Não, estou colocando para debate assim, porque o presidente Marcelo Medeiros referiu a cota da Libertadores. Pode até ter, mas o jogo contra o Boca é um jogo muito mais complicado do que contra o Fluminense. Claro, tu passa pelo Boca, tá, tudo bem, vamos botar, passou pelo Boca. E depois? Tu vai decidir sempre fora. Depois pega o Flamengo. Vai decidir fora. Mas, ô Guerrinha, aí a gente volta para minha tese, aquela anterior, inclusive enquanto o Inter estava na Copa do Brasil, que eu falava, olha, é um campeonato brasileiro de baixo nível técnico, o Internacional no primeiro turno mostrou que teve condições de enfrentar absolutamente todos os adversários de igual para igual, se atrapalhou com os mais fracos ali, com o Goiás, com o Fortaleza e tal, mas tirou pontos importantes do Palmeiras ali, e mesmo tomando gol na finaleira do jogo. Eu tinha essa teoria de que se o Inter focasse apenas no Brasileiro, onde cada jogo tem a mesma importância que o outro pelos 3 pontos, mas no decorrer do campeonato todo pudesse repetir um bom primeiro turno, mas aí com a saída do Cudê e tal, enfim, aí a minha teoria se foi, né? Porque agora no segundo turno se mostra um lance muito mais complicado para o Internacional administrar, né? Mas eu tinha essa ideia. Olha, a Copa do Brasil eu acho difícil, vai ter uns enfrentamentos, tudo bem que mata-mata, qualquer um pode ganhar, mas o brasileiro me parecia ser mais condizente com a realidade da qualidade que o Inter tem em campo, né? O brasileiro ainda tem, ele vai proporcionar ao Inter uma facilidade maior do que os seus principais adversários. Que eu quero dizer, vou excluir aí o Atlético Mineiro, né? Mas o São Paulo está envolvido na Copa do Brasil, está muito perto. Ele vai se dedicar muito à Copa do Brasil. O Flamengo não tenha dúvida, ele vai se atirar de corpo e alma na Libertadores. Depois desse fracasso da Copa do Brasil, ele vai se atirar de corpo e alma na Libertadores. O Palmeiras, a mesma coisa. Então, o Inter não pode deixar de somar pontos para ficar no bolo pelo menos dos 4. Porque se tiver ano que vem jogar uma pré-Libertadores, bom, aí complica tudo. Aí fica mais difícil. Tem outro ponto. Eu acho que a leitura, Diogo, que se pode fazer, dentro disso que o Guerrinha está pensando, é que o Inter contra o Fluminense é favorito. Na quarta-feira, não é favorito, é o Boca. Então, isso pode regular a ideia de colocar um time titular no domingo. E tem uma outra questão, acho que eu acho importante que o Inter tem que pensar, que é o seguinte, é o que eu estou chamando de apocalipse sinal, né? O Inter parece que virou apocalipse sinal, né? O mundo acabou, para tudo, um clima de fim de festa. Acho que foi tu, Pedro, que usou essa imagem, né? Assim, fim de feira. Do presidente, né? Depois da entrevista dele, né? Ele tá preparando a retirada. Claro que ele vai governar o Inter com toda a responsabilidade que ele tem, mas ele está no clima de fim de festa. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, o Inter agora ele está sem rumo, claramente ele está sem rumo, ele não sabe para onde vai taticamente, tecnicamente, ele está até daqui a pouco cometendo o erro maior, crucial, de tirar o Galhardo da sua situação ideal, né? O Inter está numa situação emergencial, ele tem que pensar assim, o Galhardo joga melhor com o sol pegando da direita para a esquerda, então é ali que ele vai jogar, né? Não dá para ficar pensando demais com relação a essas coisas, porque é emergencial. Mas se o Inter está sem rumo, Pedro, é aí que eu queria chegar onde o Guerrinha disse de Brasileirão, quantos outros times do Brasil estão com rumo? Fixo, certo, exato, não são tantos assim. Então o Inter tem que revogar esse apocalipse sinal e pensar que... 3 ou 4 no máximo, Diogo. Isso aí, então assim, ele não pode, essa política de terra arrasada, que eu percebo assim no universo colorado, sabe? Aquela coisa de estar sempre pensando no Eduardo Cudê, era assim, podia ser assado. O Inter tem que conseguir, o esporte não permite isso, qualquer modalidade, essa deprê total assim. Não está tão absurdo assim o cenário do Campeonato Brasileiro, embora o Inter esteja se complicando por conta própria. Mas o problema do Inter é o Inter. O problema do Inter não é o América, não é o Boca, que até é um adversário duro. O problema do Inter é o Inter. O Inter conseguiu se boicotar. O Inter se boicotou numa temporada que ele tinha chance. Deixa eu só chamar o Pinzon, que está lá na frente do Carrefour e tem protesto lá. Fala, Pinzon.
Pedro, falando aqui em frente ao supermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, no bairro Passo da Areia, os motoristas que passam por aqui, está ocorrendo um protesto. As pessoas que estão reunidas aqui, inclusive motoboys, aí por volta de 5 em 5 minutos estão parando o trânsito por aqui e citando aí a violência sofrida na noite passada e a morte de um homem negro, João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, que morreu aqui no estacionamento, morreu espancado no estacionamento na porta da loja do supermercado Carrefour, aqui na zona norte da capital. Tem pessoas reunidas aqui com cartazes, uma moça segurando um cartaz com os dizeres "Vidas Negras Importam", flores foram colocadas aqui em frente ao supermercado Carrefour e também velas foram acesas e uma faixa escrita pedindo por justiça, Beto vive. Quem se desloca em direção do centro ao bairro pela Plínio Brasil Milano, passando em frente a uma das entradas principais aqui do supermercado Carrefour, a Brigada Militar está chegando neste momento com uma das suas viaturas para monitorar a situação aqui. Muitos condutores que passam aqui pela Plínio Brasil Milano buzinam e acabam apoiando e respeitando esse protesto que acontece aqui, um protesto por pessoas que vieram aqui a prestar sua solidariedade e também apoio aos familiares de João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, morto após ter sido espancado na entrada do supermercado Carrefour, aqui na zona norte da capital, Pedro. Obrigado. Repórter da Gaúcha, Eduardo Pinzon, então trazendo essas informações. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Quero mandar um abraço muito carinhoso para o Ivo Zarte, do Açougue da Fronteira, que está conosco aqui anunciando na Rádio Gaúcha, e que são nossos companheiros lá da Rádio Sulina, de Dom Pedrito. Quer dizer, o homem é radialista e açougueiro, mas a carne que ele traz lá da fronteira, que tem aquelas pastagens ali em Dom Pedrito, próximo ao Uruguai, é uma coisa espetacular. Então, um beijão para vocês e muito sucesso nesse novo empreendimento aí, tá legal? Bom, Duda Garbi, o Grêmio deve ser reserva, titular, tem jogo contra o Corinthians e tem jogo na quarta-feira. Se tu fosse o Renato, o que tu faria? Eu colocaria um time o mais forte possível, de acordo com as condições dos atletas, porque o Grêmio encostou, algo que eu te confesso que me surpreendeu, a subida muito boa de produtividade que o Renato conseguiu dar para o time, embora as mudanças que a gente já tinha vinha falando aqui, era uma opinião muito clara minha, assim, de Darlan estar na frente de Lucas Silva, de Jean-Pierre, poxa, precisa jogar de qualquer maneira. Então essa linha de crescimento muito boa que o Grêmio está, ele tem condição de dar esse passo à frente. O Corinthians não vive um bom momento, os últimos jogos do Corinthians foram ruins, né? O Corinthians foi desclassificado, embora tenha sido um pênalti ridículo, né, contra o América Mineiro, mas as apresentações não são boas. O Grêmio tem condição de ganhar lá. E seria ótimo que ganhasse, porque com esse jogo a menos, né, que ainda tem, embora seja com o Goiás, e dá para ganhar do Goiás, olha, o Grêmio teria que realmente reavaliar ou avaliar, não sei como está pensando o Renato, um time o mais forte possível, deixa quem acha que pode estourar fora, porque Libertadores, sim, meio da semana, aí é liberta e aí tira as crianças da sala, que Deus do céu, né? Ele vai levar todo mundo, né? Porque na segunda-feira ele vai direto para Assunção. É quinta? Vai levar todo mundo, né? Não é quarta? Não, quarta é o Inter, Grêmio é quinta. Tá. Não, mas não tem problema, não tem problema que seja quinta, tem desgaste de viagem, o Grêmio está numa sequência bem importante. Eu acho. E depois? E depois a Libertadores. Tu entende? Tipo assim, eu acho que tem que pensar agora o jogo a jogo. Antes, a gente se entendia que havia uma vamos dizer assim, tinha uma escala, né, de prioridades. Eu acho que essa escala de prioridades, ela deu uma balançada no momento em que tu começa a ter o teu time próximo às lideranças. Então, tu começa já a repensar essa escala de prioridade. Eu acho que o Brasileirão, ele também é muito importante. Mas ele vai poupar, o Grêmio jogou quarta de tarde, né? Faz diferença isso. Porque do Grêmio jogou às 4h30, não foi às 9h30 da noite, ou seja, já tem 5 horas a mais ali que o jogador pode descansar. O Grêmio depois de quinta, joga na segunda.
Joga na segunda contra o Goiás em casa. Falando com relação dessa semana. Jogou na quarta. Sim, quarta, domingo, para domingo, quinta e segunda. E para quinta, muito menos. Porque tu vai ter quase 5 dias, né? Mas ele vai poupar. Ele vai poupar. Porque mas aí é que tá. Então, por exemplo, então poupa contra o Goiás em casa. Alguma tu pode dar ou sentar com o grupo e perguntar quem é que tá com a perna pesada, quem é que entende que um jogo de descanso ou um tempo ou 60 minutos seja importante. Quem aqui? Eu. Então beleza. Então vocês dão uma segurada para o que é Libertadores. Esse aí nós vamos com tudo. E o brasileiro a gente precisa estar atento. Então, de repente, dá uma balanceada aí, entendeu? Não vai com todo, tipo assim, não bota David Braz, Paulo Miranda ou Rodrigues, Lucas Silva, sabe? Tipo assim, não muda todo mundo. Muda poucos para tentar manter o nível de apresentação. É que tem uma coisa que a gente precisa considerar o seguinte. O Grêmio tem um jogo atrasado contra o Goiás, que eu pelo menos, eu arrisco muito, né? 3 pontos. Só que esses 3 pontos do Goiás só serão muito importantes se o Grêmio fizer 3 pontos em cima do Corinthians. E eu vou explicar rapidamente por quê. Porque nesta rodada, o Palmeiras, que está na frente do Grêmio, joga com o Goiás. Mas é fora o jogo. Pode ser onde for, o Goiás tá pagando vale em tudo que é lugar. Provavelmente o Palmeiras fará 3 pontos. Então, se o Grêmio deixar de fazer 3 pontos, nesse contra o Corinthians, fazendo contra o Goiás, ele não diminui a desvantagem em relação ao Palmeiras, eu estou falando. O Flamengo também joga no Maracanã e, teoricamente, é um jogo de ganhar. Então, tudo passa. É muito importante que o Grêmio faça os 3 pontos contra o Corinthians, para depois agregar mais 3 contra o Goiás e aí chegar perto deles. Porque se não fizer contra o Corinthians e eles fizerem o Flamengo e o Palmeiras, que eu estou me referindo especialmente, 3 pontos, o Grêmio ganha do Goiás e não diminui a desvantagem. Não, mas Guerra, perfeito pensamento, esse é bom, mas só penso o seguinte, tu tem 2 jogos de brasileiro, tá? E um de Libertadores. Corinthians, Libertadores e Goiás, né? Entre Corinthians e Goiás, o que tu entende que seja mais difícil vencer? Poupar contra o Goiás, claro. Claro. Né? Então, essa que eu contra o Goiás, se nós temos que ganhar as duas, temos que ganhar as duas. Então vai com força máxima no Corinthians, vai na Libertadores a pau ferro, beleza. O que faz com o Goiás? Porque agora é na tua casa, com o adversário teoricamente mais fraco, mais assim, frágil também, completamente frágil na tabela. Então aqui no Goiás. Agora, conversa com os caras também, né? Não força ninguém, né? Olha só, o Grêmio vai jogar domingo às 6 da tarde, tá? E o jogo contra o Guarani é quinta-feira, tá? Aí volta para jogar contra o Goiás domingo, é isso? Tá. Então, não, o Grêmio joga segunda. O Grêmio joga domingo agora, não é nem às 6 da tarde, né, Pedro? É às 8 da noite. É às 8 da noite, 6 da tarde é o Inter, né? Isso. Não, poxa, agora me compliquei. O Inter é às 6 da tarde e o Grêmio é às 8. Não, mas em que pese isso, Pedro, tem um outro ponto que eu acho fundamental aí nessa discussão de preserva ou não preserva. O Grêmio mais recente... Oi. Não, só para dar o horário certinho. O Inter é domingo, 18h15. O Grêmio, domingo, 20h30. Famoso 8h30. Tá, mas eu ia dizer o seguinte, só, Pedro, só para completar você rápido, então. É que tem um ponto diferente no Grêmio, assim, mais recente, que eu acho que talvez reduza um pouco a importância não, mas a intensidade, talvez, esse debate preserva ou não preserva. O Grêmio de agora, ao contrário de todos os outros clubes que estão com surtos de Covid, uma lesão atrás da outra, jogadores convocados e que voltam em situação complicada, ele está recebendo muitos jogadores. Tem o Pinares para estrear, o Alisson está voltando daqui a pouco. Hoje, nesse momento, Pedro, faz uma diferença tão absurda, assim, medonha assim, Vitor Ferraz ou Orejuela, Michael ou Darlan, não Diego Souza ou Diego Turim. O Bruno Cortes faz muita diferença em relação ao Diogo Barbosa. Perfeito, faz muita. Mas então, talvez assim, algumas peças não jogarem outras, não mexe muito assim na qualidade do time, entende? Isso é um retrato de agora do Grêmio, que não havia antes. Pode poupar um dos 2 zagueiros colocando o David Braz.
O David Braz, que é um zagueiro que tem se constituído numa peça muito importante, zagueiro que tem dado contribuições e até marcado gols. Então tu tem razão, tem alguns jogadores que se equivalem. Tu tem o Diego Souza ou o Thuram, é praticamente a mesma coisa, tá entendendo? Até se tu segurar o PP, tem o Ferreira pela esquerda, que não vai ser igual ao PP, porque ele tá voando o PP, mas não é tão absurdo assim. Sim, é um reserva que tem qualidade para enfrentar essas circunstâncias. E como o jogo é na quinta-feira, e depois é outra na segunda-feira, quer dizer, tem tempo para os caras descansar. E sim, eu acho que sim, Duda, dá uma olhada, quem é que está com a perna presa, quem não está vai jogar. Acho que essa é a melhor solução. Dá uma conversada, o Grêmio apareceu no Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio apareceu, não deve jogar, o né, Grêmio Duda? se candidatou. Só rapidinho, a gente está com um pequeno delay, desculpa as pessoas que nos ouvem, às vezes a gente se atropela. Então, às vezes a gente está, né, o que aconteceu? Fazendo uma figura assim, tá na sala de aula e quem é que tá afim de jogar? O Grêmio levantou a mão, o Grêmio se apresentou de novo. O Grêmio não estava se apresentando, o Grêmio reapareceu na disputa do Brasileirão. Isso tem que ser levado em conta. É uma taça que o Grêmio busca há muito tempo. E se tu for conversar com o Renato, ele vai te dizer, cara, eu queria muito brasileiro, porque só falta o Brasileirão pro Renato ganhar aqui no Grêmio. Mas depende dele, né? Ele que vai escalar. Mas aí tem que botar os titulares contra o Goiás também. Porque os 3 pontos contra o Goiás, que o Goiás seja mais fraco, claro, esses 3 pontos sim, mas daí tu joga. Não, tem que garantir. Daí tu joga com a tua qualidade em relação. Não, mas a vantagem desse ano tem várias desvantagens. Tem uma vantagem, são as 5 substituições. Tu tá jogando contra o Goiás, fez 2-0, 3-0 no primeiro tempo, troca os 5. Troca os 5. Aí tem 5 caras descansados. Eu vejo, às vezes, os técnicos, eles mudam. Eu sei, claro, às vezes um jogador se machuca, às vezes tem uma expulsão. Então, em meio ao jogo, o cara tem que se segurar um pouco, né, para fazer a mudança. Mas nesse campeonato, o ideal para um time que está mais ou menos na frente, ou que está ganhando o jogo, tá tranquilo e tal, é mudar logo. Sabe, muda no intervalo, muda no início. Sobre isso, Davi, que tu está falando, essa semana eu fiquei com a pulga atrás da orelha sobre isso. Teve um jogo, eu não estou me lembrando qual o jogo, que o treinador fez uma modificação no intervalo, logo em seguida fez mais uma e depois fez outras 2, 4, certo? Ele não utilizou assim. Mas ele utilizou as 3 oportunidades para fazer as substituições. Tá, tudo bem, entendi isso. E se o goleiro se machuca, ele não pode botar o goleiro porque já fez as 3 intervenções e vai ter que botar alguém da linha, mesmo tendo a 5ª substituição para fazer? Eu não sei, eu não consegui decifrar isso ainda. Acho que o goleiro é uma substituição como as outras. Ele tem direito, Davi, a 3 paradas. Inclusive teve no jogo do Brasil e Venezuela uma mancada. Que moscão! Primário do árbitro auxiliar, que o técnico da Venezuela colocou 2 jogadores, era a 3ª parada para substituição, e o árbitro autorizou a entrada só de um. Quando o outro foi entrar, não pôde entrar. O cara teve de voltar para o banco. São 3 paradas. Aí vai da estratégia do técnico deixar uma para uma emergência. Porque eu fiquei cabreiro. Ou usar o intervalo. No intervalo não conta. Eu fico cabreiro na maioria das vezes, porque eu vejo que os caras fazem 4 substituições. E eu ficava pensando assim, bom, o cara tá precavido, né? Se o goleiro estourar. Do goleiro, né? Tudo bem, não vai botar um cara da linha no gol tendo um goleiro no banco. Não, mas ele não machuca, pode mexer. né? Então mexe no 5 logo de uma vez, né, pô? Mas eu penso assim, tá, vamos dizer ali, Grêmio e Goiás, tô supondo, o jogo aqui que nós estávamos debatendo. Grêmio e Goiás. O Grêmio tocou 2-0 no primeiro tempo. Como aconteceu agora, o Grêmio fez 2-0, não me lembro contra quem aí. Cuiabá, tá, fez 2-0. O jogo tá mais ou menos sob controle. Já troca um jogador no intervalo, quer dizer, tu ganha mais 3 paradas. Trocou no intervalo, tu ganha mais 3 paradas. Né? Mudou um ali. Qual é o fulano? Quem é que tá mais cansado? Quem quer descansar? Davi, eu acho que o intervalo conta uma parada. Acho que não. Não, porque esse jogo que eu vi... A troca no intervalo não conta, Guerra. Não conta? Não e conta. O cara disse que não para o jogo, agora tá já fez as 3 paradas. São 3 momentos de troca. Para não dar muita amarração do jogo, né? Então o cara já economizou uma.
E já bota um jogador ali, um cara que tá mais cansado, aquele troço. Aí depois, durante o jogo, vai indo, mas o ideal é que ele troque o máximo possível para descansar os jogadores. Ou o contrário, Davi, começa com um time alternativo, se apertar, coloca os titulares. Dá para fazer a mesma coisa. Isso, o técnico da Colômbia, Davi. É uma possibilidade. O técnico da Colômbia contra o Equador, Davi, ele fez algo que é inédito no futebol. Ele trocou 4 de uma só vez aos 40 do primeiro tempo. 4. Nossa, o cara tem confiança. Mas aí o fogo estava por baixo da porta. Tem isso, né? Tem isso. Agora, o cara que tem vontade de trocar os 11. É que quando tu troca 5 jogadores, é metade do time, né? Então é outro time, é completamente diferente do que está acontecendo. Tu tem que ter mais algum treinamento, alguma coisa que tu sabe que vai funcionar, né? No caso do Grêmio, as trocas são quase sempre as mesmas, né? O Tassiano entra ali no meio campo, entra o Ferreirinha, entra o Renato tá usando muito o Paulo Miranda. O que é? Às vezes ele bota o Isaac na meia, ligação, de ligação, o Tassiano às vezes por fora, né? Por aberto, ou com o segundo volante por dentro. O Everton genérico começou outro jogo, mas por vezes entra aí depois que ele teve as suas complicações, ele tem entrado. O Luiz Fernando, cara, ele tem rodado bastante o grupo, cara. Ele tem rodado bastante. Na verdade, ele começa com o time. Que bom que é o time que ele achou que, na minha opinião, se não é mais perto do ideal, olha, se não é o ideal, ele é muito perto do ideal, né? Porque a zaga, o Kahneman estava fora, mas Jeromel Kahneman, olha, Orejuela ou o Vitor Ferraz, os dois, eles correspondem. Diogo Barbosa, Darlan, Matheus, pelo lado direito, Luiz Fernando cresceu muito, verdade seja dita. Ele fez um bom jogo lá em Cuiabá. Jean-Pierre, Pepe e Diego Souza, que também cresceu muito com a sombra, é um time que hoje corresponde e tem jogado bem. Eu diria que o crescimento do Diego Souza tem a ver com a sombra e com o meio de campo que toca melhor a bola, que faz a bola chegar para ele. Porque quando largam ele dentro do gol pro último toque, ele é infalível, né? Eu acho até inverter a ordem, Pedro. Eu acho que é primeiro por ter parceria e depois pela sombra, obviamente. Agora ele vem e faz o pivô e tá cheio de gente ali perto dele para tocar a bola. Ele era meia de origem, né? O cabeceia bem, né? Muito. Aí é futebol. A cabeça dele é gol. Aí é futebol. Aí é futebol na veia. Joga muito futebol ele. Ele salta muito alto, inclusive, né? O Diego Souza. Puxa. Nós temos um craque aqui em casa de futebol, mas que sofreu uma nova lesão, tá no departamento médico. O que ele fez agora, depois do joelho? Bateu o joelho de novo. Bateu o joelho de novo. Mas eu acho que eu acho que o destino avisando. Ele bateu o joelho. Estuda, Ricardo. É à noite. Estuda, Ricardo. É à noite, cara. Larga o futebol e o futebol. E o joelho, quando estoura, não dá para fazer pezinho, né? Não dá. Não dá. É que às vezes, inclusive em outras atividades, né, Guerrinha? Claro. Ei, Pedro, é que às vezes o banco fica muito pertinho do balcão, aí quando tu vai pegar o chopp ali, bate com o joelho ali no balcão ali. Tá bom. Quantas vezes tu lesionou o joelho, Maranotti? Hein? O Maranotti tem várias operações. Eu não tenho mais os ligamentos cruzados, Só tem dedo cruzado quando estão atacando o Inter, tu cruza os dedos para ver se não dá gol, é isso, né? Deus o livre, né? Tá, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou te oferecer, sabe o quê? Eu vou te oferecer o suco de uva integral da Aurora e o leite LG. Ele é leite gaúcho. E não vai te fazer mal, não te preocupe. Eu sei que tu não tá bebendo leite, tu tá bebendo cerveja, mas agora eu vou te dar leite, tá? O Malenotti não conhece o gosto do leite. Não, mas agora com esse comercial aqui que eu tô fazendo, tu imagina, Malenotti, a tradição desde 1959, o LG, imagina uma coisa dessa. Então, tu sabe o gosto do leite mesmo? Tu só teve o leite materno? Só o materno. O materno e o bovino, né? E para por aí. Mas olha aqui, ó, você sabe que os holandeses bebem muita cerveja e leite também. É muito comum tu ir num bar holandês e o cara pedir um copo de cerveja e depois tomar leite puro. Sim, inclusive. Ele não fazer isso com a cerveja. A LG não, mas os holandeses fazem, Davi. Mas não, eles não têm. Sabe que a comida holandesa é uma comida bem ruinzinha. Bem ruim, que nem comida inglesa.
Então não me surpreende que eles queiram beber cerveja com leite. Beber cerveja com leite, que absurdo, Pedro Ernesto. Comida boa, diferente, outros hábitos. É a pizza do Mamma Mia, isso aqui é comida boa. Vocês pizza do Mamma Mia com cerveja. Porcaria. Isso. Para, tosse que você não gosta. Liga pra 37 mil, o Juninho te manda lá, cara. E vou fazer o Juninho vender também LG Leite Gaúcho, tá? Bom, deixa eu lembrar que Tintas Killing tem também o Gaúcha na hora certa e logo depois nós vamos voltar com o Sala de Redação e aí vamos falar um pouco mais de Grêmio, Inter, da rodada, da Libertadores que está retornando aí com as oitavas de final, jogos eliminatórios, não dá para errar, tem que ser, tá? E as dificuldades naturais que a Libertadores oferece. Fala. Não, estão me mandando aqui que o Kahneman está fora do primeiro jogo por ter sido expulso na Libertadores no último jogo no ano passado. Não foi 1 nem 2, uns 5 me mandaram isso. Que o Kahneman está fora do jogo, eu não sei. Mas por que só agora? Tô jogando no ar. Na fase de grupos. Pois é, ele foi expulso, ele já deveria ter cumprido. Só que ele foi no último de Cali, não foi? No último ele jogo foi expulso contra a América de Cali. Ele foi expulso, se não zero. Foi agora. Então não é no ano passado. Foi nessa? Não, aí tá bem. Tá, não, mas ele foi expulso contra a América, não me recordo agora. Não me recordo. Aí vamos recordar agora, vamos trazer depois, tá? Cartão vermelho. Tá. Eu preciso chamar o comercial, pelo amor de Deus. Comerciais, nós voltamos depois. Esse é o Sala de Redação que está de volta, 2h04. Suco de uva integral Aurora, além de delicioso, faz bem. O Pix está no seu app Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Grupo IESA, vamos juntos. Agora o técnico Abel Ferreira, ele tem 12 jogadores para enfrentar o Goiás no sábado à noite. 12 jogadores para enfrentar o Goiás no sábado à noite. Então não toca. Mas dependendo de quem são... Olha, o que eu tô lendo aqui, Pedro, Jailson, desculpa, Léo, só dar os nomes aqui, que alguns que a gente conhece. Jailson, Gabriel Menino, Vinha, não, esses estão isolados, desculpa, esses estão fora. Então esses não podem jogar, tinha que pegar a lista dos 12 para ver que time que daria, aqui ó, achei. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Esteves. Patrick de Paula, Ramires, Lucas Lima e Mike. Marcelinho e Luiz Adriano. Esses caras, se aguentar 90 minutos, eles ganham do Goiás, Pedro. Pois é, mas é uma precariedade o jogo com 12, né? É ruim, né, Leonardo? Mas o protocolo obriga que tu tenha que ter pelo menos 13, né? 13. Não, mas eles estão esperando que algum fique bom até sábado. Não, além disso, não são 50 inscritos? É que tem mais inscrições permitidas, né? Tu pode puxar os caras inscritos. Pode puxar inscrito da base e compor banco. Na quarta-feira ele já usou meninos da base. O centroavante era o Aníbal, um jogador do Sub-20. Sobre o Kahneman, ele foi expulso contra o América de Cali aos 47 do segundo tempo. Tá? Ele se desentendeu com o jogador do América de Cali. Verdade. Como ele já tinha amarelo, ele levou o cartão vermelho. Então o Kahneman está suspenso. Então o Kahneman joga... o Guarani. Né? Teoricamente poderia jogar amanhã, né? Esse é um que joga, porque se não joga na Liberta... o Kahneman e o Orejuela jogam. Deve jogar até porque na Argentina ele não jogou, né? Ele só treinou na seleção argentina. Então precisa jogar. Se não tivesse suspenso na Libertadores, já jogaria, eu acho, nesse final de semana para ganhar ritmo. Não pode ficar tanto tempo sem atuar, né? Bom, aí tem uma solução já o Grêmio, né? Que é a presença do jogador Kahneman, né? O Orejuela, eu acho que é a mesma situação, né? É a presença, E aí lá jogou, Davi. Vai jogar o Churin, vai jogar o Churin, né? Talvez o novo contratado, né, o Pinhares, tenha essa possibilidade. E aí o Jean-Pierre descansaria. Eu vejo ali o Jean-Pierre está jogando bastante, o Matheus está jogando bastante, o Darlan nem tanto. Mas né? Esses têm 20 anos, né? Eles têm 20 anos também, né, Davi? Eles tem isso, bastante, o PP está jogando bastante, mas é melhor, né, se tem reposição à altura. O Diogo estava fazendo aí uma enumeração dos jogadores que são mais ou menos à altura, e tudo bem, os dois zagueiros, embora Kahneman e Jeromel sejam de excelência, né? Mas dependendo do adversário eles podem ser substituídos a contento, o lateral direito, né? Ali no meio campo dá para fazer alguma coisa ou outra. Acho que dá para fazer isso aí. Acho que algumas substituições dá para fazer, sim.
Não, mas de qualquer forma, eu confesso para vocês que eu estou muito preocupado. Acho que a CBF tinha que tomar uma medida forte, dura, em cima dos clubes que têm surto de Covid, porque, como alguém disse aqui no programa, e eu concordo plenamente, o futebol tem que ser exemplo. Aquilo que nós tivemos no Campeonato Gaúcho aqui, que foi tão bem realizado, que não teve nenhum problema, nenhuma dificuldade, no momento em que o país tinha o maior surto de todos, era o pior momento da pandemia, e aqui no Rio Grande do Sul nós conseguimos jogar uma competição que não teve nenhum problema. Dirão assim, não, mas não tem avião, não, mas no avião não tem problema. Todo mundo está viajando de avião, ninguém está pegando Covid, sabe? O ambiente do aeroporto e do avião, eles são absolutamente... Os aviões, inclusive, tem aquele arzinho que eles botam lá, que mata qualquer tipo de Covid que porventura possa aparecer. Então, são ambientes muito protegidos. Agora, se o diretor lá do Atlético resolve fazer uma festa num bar fechado, leva 30 pessoas para lá, bom, aí fazer o quê, né? Aí sai fora de qualquer critério. O Atlético Mineiro tem prejuízo e o que é pior, como o futebol é muito noticiado, ele é exemplar. E ele pode ser um exemplo bom para a sociedade e não um exemplo ruim. O exemplo bom de que as pessoas trabalham e se cuidam, que é isso que nós temos que fazer. Continuar nosso trabalho nos cuidando. Tá? E isso o futebol tem que ser exemplo. E, puxa, eu acho que a CBF tinha que interferir nisso aí com o seu departamento médico, colocar restrições aos jogadores. O Grêmio agora, por exemplo, o Grêmio vai para São Paulo, joga domingo de noite, né? Bom, aí o Grêmio fica em São Paulo, os jogadores ficam concentrados no hotel e a gente tem quase a certeza de que nenhum jogador vai ter problema sanitário, porque ele vai ficar recolhido, ele vai sair para o treino, ele vai almoçar com os caras que estão do lado dele que não tem processo de Covid estabelecido. Então, é uma situação em que os jogadores estão mais presos e, por consequência, não tem essa dificuldade. E outra, Grêmio Internacional, nesse aspecto, também são exemplares, porque os casos de Covid são raros, tá? E não são em termos de surto, não tem alguém lá espalhando Covid para todo mundo. Não sei por que razão exatamente, mas o Grêmio Internacional estão conseguindo segurar. Então, eu acho que a CBF tinha que se meter nesse negócio aí, porque assim não vai dar para continuar. A CBF, Pedro, está preparando um relatório. O Paulo Vinícius Coelho, o PVC é um monstro, né? Porque além de um baita analista, ele não deixou de ser repórter, que ele foi lá no começo da carreira dele. E o PVC trouxe na coluna dele que a CBF, até tá para sair hoje, um relatório em que ela identifica que essa transmissão ela não está acontecendo no campo, nos jogos, no ambiente do jogo. Essa transmissão ela ocorre dentro dos CTs. E aí aquilo que a gente falou no primeiro bloco, os clubes precisam apertar o cinto, precisam fechar de novo a bolha, porque os jogadores estão trazendo o vírus para o CT. Não só os jogadores, né? Os integrantes das equipes estão trazendo de fora o vírus para dentro do CT. E por isso a gente está tendo esses surtos, né? Do Palmeiras, do Atlético e de outros tantos clubes. Então é aquela ideia da gente voltar àquela prática que se tinha quando foi retomado o futebol. Que é também um recado que precisa ser dado para a sociedade. A sociedade também relaxou e flexibilizou. Já que a gente está falando, Pedro, assim, em assuntos mais pesados, eu acho que tem um que a gente não pode deixar de trazer aqui no Sala de Redação, que é a morte de um homem negro por 2 seguranças brancos que aconteceu lá no Carrefour, hoje em Porto Alegre, já virou, enfim, notícia mundial, e que claramente é algo inaceitável. Hoje dá vergonha de ter nascido em Porto Alegre, dá vergonha de ser gaúcho, sabe? Há racismo sim, tem uma questão racial que para mim é muito clara aí nessa questão, e nós vivemos numa sociedade racista sim. Tem um racismo estrutural aí que não é aquele do dedo apontado, de chamar de macaco, mas que está na gênese de todas essas questões que estão acontecendo e que estão no futebol também. A gente tem um presidente negro entre 60 times de Série A, B e C do Campeonato Brasileiro, só o presidente da Ponte Preta, técnico só o da Jacuipense. Por algum motivo os negros não estão em posições de comando. E falar em meritocracia aqui é uma grande mentira e falácia para uma população que largou nessa corrida chamada Brasil quase 400 anos depois. Então é um dia muito triste para a gente, assim, Pedro, de em Porto Alegre, a gente assistiu o que a gente viu hoje. Quando a princesa Isabel liberou a escravidão aqui no Brasil, os negros foram largados, eles perderam, digamos assim, entre aspas, o sustento que eles tinham, uma espécie de emprego com escravatura, claro, uma coisa dolorosa. E eles foram soltos na sociedade e não tinham emprego, não tinham condições. Então ali começou um processo, mesmo na abolição da escravatura, que não foi recomendável aos negros, que não foi bom para eles, porque eles caíram numa sociedade e não tinham o que fazer. Quer dizer, daqui a pouco tu larga um monte de gente na rua, essas pessoas não têm onde morar,
não tem trabalho, a família fica jogada em qualquer lugar. Então, até ali, até no começo, em que se deu liberdade para os negros aqui no país e se assinou o fim da escravidão aqui no Brasil, até nesse momento os negros tiveram dificuldade. Então, o que está faltando é oportunidade para os negros. Isso é que está faltando. E é isso que a sociedade tem que se ver, né? Hoje nós estávamos entrevistando no timeline ali um dos homens que começou o movimento, de certa forma assim, começou o movimento negro, né? Aqui em Porto Alegre, né, que recuperou a figura do Zumbi dos Palmares, e é isso, o dia de hoje é o dia de comemoração da morte do Zumbi dos Palmares, né? E eu estava falando que, sobre isso que tu está falando agora, Pedro, que o que aconteceu no Brasil, assim, para a gente ter ideia, enquanto que nos outros países, esses países de tradição mais tradição protestante, vamos dizer assim, né? O trabalho sempre foi um valor importante, né? No Brasil o trabalho era vergonhoso, porque se dizia que o trabalho era coisa de negros, de escravos, né? Eu estava contando que quando o Barão de Mauá fez a primeira ferrovia do Brasil, ele deu uma pá de prata para o Dom Pedro II fazer assim, tipo assim, começar simbolicamente as obras, né? Dar uma primeira pasada para começar simbolicamente as obras, e o Dom Pedro II ficou furioso. O Barão de Mauá virou inimigo dele para sempre por causa disso, porque parecia que ele, Dom Pedro II, estava fazendo trabalho braçal, trabalho de escravos. Então essa ética, ela continuou no Brasil, continuou permeando o Brasil, e de certa forma ela se reproduz ainda, fazendo com que essa população, essa massa de gente brasileiros continuem sendo vistos de alguma forma, assim, estruturalmente, como disse o Diogo, né? Vistos como menores, como inferiores, como diferentes, né? E essas coisas que nos atrasam no Brasil, que continuam nos atrasando, né? E continuam fazendo com que essas enormes e cada vez maiores massas de pessoas fiquem relegadas, assim como tu está dizendo que os negros foram relegados, os ex-escravos, né, foram relegados, jogados na rua, né? Sem eira nem beira, como se dizia antes, né? O que acontece é isso hoje nas nossas vilas, nas nossas favelas, né? Massa de população sem ter educação decente, sem ter nem esgoto, né? Sem chance nenhuma de poder competir nesse mundo competitivo. E é por isso, Davi, que a gente tem que falar claramente em políticas de inclusão. Vou pegar o exemplo do futebol. Quantos negros há nas 4 chapas que vão concorrer à presidência do Inter no Conselho de Gestão, que concorreram à presidência do Grêmio, no Conselho Deliberativo de um e outro? Se a gente for discutir a meritocracia comum, porque tem muito disso, né? Não, mas a gente tem a meritocracia, não pode... a gente não pode fazer racismo ao contrário, mas não dá para ter meritocracia numa população que começou a corrida 400 anos depois. Então, tem que dar chances iguais, é meritocracia, claro, né, Diogo? Exato, meritocracia é pessoas ou populações com chances iguais. Então, assim, os clubes de futebol, falando bem praticamente, Pedro, além das questões aí das campanhas raciais, que são importantes, antes nem isso tinha, mas ficar só nisso vira cosmético. Tem que se discutir políticas de inclusão mesmo. Sei lá como é que isso vai ser feito. Esse é o debate, cotas, número X de conselheiros negros. Isso tem que ser discutido, porque senão a gente vai ficar nesse debate em círculos. Meritocracia, não tem as mesmas condições das populações, e aí porque assim, Diogo, deixa eu meritocracia vira desculpa, Léo, só para acrescentar nesse ponto que o Diogo está falando aqui, tá? Sobre a questão da meritocracia e das chances, tá? Em vez de melhorar, você está falando que está piorando. Eu quero lembrar, por exemplo, eu só estudei em escola pública. Só estudei em escola pública toda a minha vida. Eram ótimas escolas. Ótimas escolas. O que é feito da educação pública hoje? Sabe? Então, a educação pública é o que começa a dar chances iguais para as pessoas. E a gente tem relegado esse bem, né? Desculpa, era só para terminar mesmo assim, só para dizer o seguinte aqui, ó. Todas as nações que são um pouco mais justas, que são nações de verdade, o fundamento delas está na escola pública.
Verdade. Exatamente. Era isso que eu ia dizer, Davi. Porque há uma segregação, Pedro, e as camadas mais desfavorecidas, elas são compostas por negros e pardos, né? Hoje, na entrevista que o Antônio Carlos Cortes, né, Davi, concedeu para o Timeline, ele diz, olha, no DNA do brasileiro, 34% é negro, 36% é de indígenas. Nós todos temos um pouco de negros, um pouco de indígenas. Também temos um pouco de europeus, porque nós somos uma mistura. Só que se segregou, e por isso que o Pedro trouxe, por esse contexto histórico. Só tem uma forma de igualar isso. Educação, é a base. É a base, mas a base da igualdade. O Instituto de Educação... Eu escola pública a minha vida inteira. Instituto de Educação e Júlio de Castilhos... Vai lá. Eu estava falando que o Instituto de Educação e Júlio de Castilhos foram 2 colégios públicos que formaram, na minha faixa etária, os maiores intelectuais. As grandes figuras que nós temos até hoje, pessoal com 60, 70, 80 anos, grandes, extraordinárias pessoas que foram importantes dentro da sociedade, foram formados nestas 2 escolas públicas. Estou me lembrando dessas 2, deve ter outras tantas, mas como diz o Davi, a escola pública hoje está muito abaixo está numa péssima condição. Bom, deixa eu chamar o intervalo comercial, porque nós temos que cumprir esse roteiro aí, e logo depois a gente volta então para o encerramento do programa. Temperatura. MT Madeiras Tratadas. Horas 24 minutos, a Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho e carinho. E quem faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Bom, nós estamos na última parte do programa. Eu estou lendo aqui, Guerrinha, aqui no nosso Gaúcha ZH, do Wendel Ferreira, que o Inter pode usar meninos contra o Fluminense, ou seja, se segurar para o jogo contra o Boca. Não é bem a tua ideia, né? Não é não. Não, o Inter tem que enfrentar o Fluminense com o que tem de melhor, Pedro, para fazer os 3 pontos. O Inter não está com gordura para folgar, recupera ali na frente. As pessoas precisam se dar na conta lá no Beira-Rio que o Inter tem 3 jogos contra aqueles que estão brigando pelo título, Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo, todos eles fora de casa. Então, dentro de casa, não dá para dar chance para o azar. Tem que fazer os 3 pontos. E a melhor maneira de fazer 3 pontos é colocando força máxima. Entendeu? É até uma chance, eu até vejo um outro lado da coisa, é uma chance para o Abel começar a firmar convicções sobre o seu time titular. Seria uma chance nesse domingo. Mas vou testar. Não. Começa a testar na segunda-feira de tarde, quando não vale 3 pontos. Não, na hora dos 3 pontos, bota o que tem de melhor. Pois é. Pedro, o Abel que não estará lá, hoje, né? Eu escrevi sobre isso hoje, Pedro. O Inter conseguiu se boicotar, se desintegrar. O Inter tinha uma temporada em que ele estava caminhando bem. Trouxe um técnico, e aí, sem juízo de valor, mas era um técnico que tinha sido campeão argentino. O cara que tinha dado uma ideia de jogo. O Inter caminhava bem. O Inter era líder do campeonato. Só que a questão política, e a gente sabia que essa questão política ela ia estourar, esse caldo ele estava já em fogo brando desde o ano passado, estava ficando já mais espesso, e ele transbordou nesse ano, e aí levou tudo do Inter. O Inter se desintegrou de uma forma, e muito não, pelas suas questões políticas. Eu acho que faltou bom senso, e aí de todo o contexto colorado, de não adiar uma eleição que cairia por causa da pandemia, da quarentena, no momento decisivo da temporada. Mas se faz a eleição em janeiro, tu tem que fazer, se faz a eleição em janeiro, que tu tem que fazer a eleição, é obrigatório, tá? Tu tem que escolher o novo presidente, o Marcelo Medeiros já foi reeleito e por consequência não pode continuar. Em janeiro, daqui a pouco o Inter está disputando o título, em algum momento vai ter que acontecer a eleição. É simples, Pedro. O estatuto do Inter diz que é 15 dias depois do último jogo da temporada, tá? Em dezembro, né, dentro do ano corrente, né? Sim, pois é. Então termina 31 de dezembro. Só que nós estamos vivendo um ano atípico. Nada custava que se pegasse esse texto do estatuto, se levasse ao conselho e dissesse 15 dias após o último jogo da temporada, independentemente
dela não terminar em 2020. E aí tu faz a eleição 15 de fevereiro, sei lá. Isso foi pedido duas vezes, Léo. Não foi por falta de aviso, isso foi pedido 2 vezes. O Signo, inclusive, na segunda-feira encaminhou um pedido ao Conselho e o Inter não quis. Mas cuida só, qual é a insegurança? Era fácil de resolver. Pensa bem. O resultado... Qual é a insegurança do jogador? Pensa comigo aqui, Leonardo Oliveira. Quem será o próximo presidente? Ela pode ser agora ou ela pode ser lá adiante. Está entendendo? Então ele vai estar inseguro de qualquer forma. Mas a saída do Marcelo está inseguro. O que aconteceu, Léo? O que aconteceu que aí sim a eleição abalou foi que um dos homens que contratou o Cudê teve que sair da direção. Foram ele mesmo, o Cudê falou isso. 2 dos que me contrataram saíram. O que mais na verdade, deixou... O Roberto Melo já tinha saído, né? Sim, pois ele disse 2 do que me contrataram saíram. Um deles saiu por causa da eleição. Então, basicamente foi isso. Não. Mas aí cabia, sei lá, conversar um pouco mais com o Cudê, fazer um carinho nele. Eu não sei o que o Cudê precisava. Já fizesse carinho no Cudê, não? Porque assim, é como numa empresa, tu troca o CEO, se tu for bom, tu permanece na empresa. Os jogadores têm que se dar conta que alguém será presidente o ano que vem, eles têm contrato com o Inter 3, 4 anos, e que a eleição vai acontecer agora ou vai acontecer agora. O fato do treinador chegar e não ter o cara que o contratou, e depois o outro que entra também sai para concorrer na eleição, isso sim é muito mais... A eleição é um fato normal na vida do clube, e o jogador sabe disso. Será que o Wendel... Uma hora. Será que o Wendel bateu o pênalti pensando no novo presidente? Pode ser. Ô Pedro, sabe que a gente vem falando, vem batendo nessa tecla de segurança, de seguir os protocolos mesmo, né? E a gente como artista, e tu também, Zé, que todos nós sabemos, né? A gente costuma viajar pelo interior e tal. Esse ano foi complicado. Deixa eu só te falar. Hoje, depois do Sala, eu tô indo para São Marcos para ir no Vier Pub, que é uma casa muito bacana lá de São Marcos, do meu amigo Odoni, e ele instalou uma proteção, que é uma tela de acrílico, assim, onde a gente consegue fazer um show, no caso intimista, né? Não pode ter banda, não pode ter o ajuntamento dos músicos em si, então eu tô indo lá fazer um show de voz e violão hoje com o meu amigo Jorge Flores, Dinamite Joy, e tá tudo esgotado, né? Daí amanhã eu faço a 2ª edição de Sapucaia em Dança, que é uma live pelo Facebook da Prefeitura de Sapucaia do Sul, e amanhã também em Torres, no aniversário de 1 ano do Dessan, que é uma casa aberta, ou seja, realmente a gente segue todos os protocolos, mesas afastadas, público reduzido e todos convidados. Alemão, o que tu conta aí, Alemão? Pedro, um dia triste em Porto Alegre, um dia pesado, e o Gaúcha Mais vai continuar trazendo as informações, toda a repercussão da brutal morte do João Alberto Silveira Freitas, o Beto, 40 anos, homem negro, durante as compras. Ele estava com a esposa fazendo compras no Carrefour Passo da Areia. O sepultamento vai ser agora de tarde. Nossa reportagem está lá no Carrefour, onde tem protesto neste momento, e um protesto convocado para o final da tarde. Nós vamos falar sobre a atualização da investigação. São 2 presos já, mas tem outras pessoas ainda investigadas pela Polícia Civil, e vamos debater muito nesta tarde, trazendo vozes diferentes aqui sobre o racismo no Brasil, Pedro.